Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês. Hoje o nosso programa está doce. A gente inicia aí a nossa semana falando de gastronomia e falando de algo aí que é muito saboroso, né? Que muitas pessoas gostam porque fica com o paladar mais doce, que é falar de sobremesas, é falar de doces. A gente sempre traz aqui assuntos focados nos salgados, né? Na culinária mesmo, mais o seu dia a dia, almoço, janta, pratos específicos, mas hoje a gente vai falar de doces, que não tem melhor, né? Depois de uma refeição saborosa, você ainda melhorar o seu paladar com o doce. E para quem quiser aprender um pouquinho mais e ter dicas em relação a isso, vai saber com a nossa confeiteira Érica Fedato, ela que é do Di Érica Atelier de Doces, e também a nutricionista Marina Nágel, aqui para vocês no quadro Você na Cozinha, que está começando. E já aqui com essas meninas lindas. Tudo bem, Érica? Tudo Seja bem. bem-vinda ao Sempre Bonita. Obrigada. Marina, sempre uma honra ter você aqui, viu? Muito bom mesmo. Bom, hoje nós vamos aprender a fazer um bolo. Você sabe que eu não sei fazer bolo, né? Não sabe? Misericórdia, eu pro bolo sou um desastre. Hoje Pior do que você vai fritar aprender. batatinha frita. Não dá certo. Hoje você vai aprender, Vou então. aprender, Érica? Vai Qual sim. que é o primeiro passo para se fazer um bolo? A gente precisa de ingredientes principais para fazer uma boa receita de bolo, que seriam os ovos, açúcar, algum tipo de gordura. Nesse caso, a gente vai usar o óleo vegetal mesmo, o óleo de soja, e a farinha de trigo. Bacana. Como que é o primeiro preparo? O que você coloca primeiro na travessa para começar a misturar, fazer essa massa? Então, hoje eu trouxe para vocês de casa uma receita de bolo de churros, deliciosa. Então, a gente vai começar batendo os ovos, são 2 unidades, depois a gente vai passar a receita para vocês. Bate bem até ficar bem espumoso, ele vai ficar bem clarinho, bem branquinho. A gente acrescenta o açúcar, o leite, a gordura vegetal, o óleo de soja e por último a farinha de trigo. Depois acrescenta o fermento, mistura levemente e aí a gente bota para assar. Então, vamos começar. Vamos. Vamos começar. O que você me diz de bolos, Marina? Ah, É uma delícia. tentação para a vida das pessoas, Claro, né? não tem quem não goste, né? O bolo você considera algo saudável? Assim, depende do bolo. Porque, como a Érica falou, para fazer o bolo você tem que saber escolher os ingredientes, né? Então a gente sempre tem que ter uma farinha, né? Que vai, e misturar ovos e a gordura que vai dar a liga para fazer o bolo. E o fermento que faz esse bolo crescer. Então tudo depende, o tipo da farinha. Então se é farinha de trigo, se é uma farinha integral, né? Se é uma farinha de um outro alimento, por exemplo, farinha de arroz, farinha de amêndoa. Então tudo varia conforme o tipo de ingrediente que você vai escolher. Legal. Vamos mostrar aqui? Achei ótimo. Quantos ovos? 2 ovos. Foram 2 ovos. Então a Isso. gente vai mostrar para o pessoal de casa acompanhar como que é feita. Essa é uma batedeira top, né? Profissional. Diferente. É a batedeira que a gente utiliza no ateliê. Então ela só tem uma capacidade maior. Você pode fazer a mesma receita com a sua batedeira em casa, mais simples, não tem problema. É só uma batedeira que eu trouxe para vocês conhecerem um equipamento diferente. Ele é muito bom também, bate as claras com mais rapidez e também tem uma capacidade maior, como eu falei. Então, pra gente que tem uma grande produção, a gente consegue bater uma maior quantidade de bolo em menos tempo. Tá, e uma pergunta. Existe diferença em eu bater em uma máquina profissional ou manual? Tem uma diferença muito grande na hora do gosto, do sabor, e até mesmo da própria qualidade do bolo? Então, o que eu sempre digo, que as nossas mãos, elas são os nossos principais equipamentos. Então, a gente não consegue substituir jamais a Nunca. nossa mão. Só que a gente vai ter um trabalho muito maior. Então, a gente consegue bater o ovo na mão? Consegue. Só que a gente vai Cansa, precisar né? de muito mais tempo e muito mais energia. Coisa que a batedeira em 5 minutinhos já faz pra gente. Legal. Ó, a gente vai mostrar aqui, tá ficando já espuma, né? Ele tá ficando uma Isso, tem que espuma. ficar bem clarinho. Então, a gente vai bater mais um pouquinho, logo fica pronto. Você colocou ele inteiro? Inteiro, as claras e as gemas juntas. Tá, então a gente vai colocar aqui no visor já, se a gente já tiver
a primeira imagem separada, a gente já coloca para o público de casa acompanhar e ver o que vai ser utilizado para fazer esse bolo de churros. Se a gente tiver, a gente já coloca, você já pega o papel, a caneta, já começa a anotar ali. Fala pra gente, Agatha, o que contém? Então, a gente vai utilizar nessa receita 2 ovos, 1 xícara de açúcar, meia xícara de óleo, complementa essa xícara com leite, 1,5 xícaras de farinha de trigo, um pouquinho de canela e 1 colher de chá de fermento em pó químico. Para o recheio, a gente vai rechear esse bolo só com doce de leite cozido, então vai ficar bem gostoso. Para os churros, a gente vai fazer essa etapa depois, mas só para falar para vocês, a gente vai utilizar 1,5 xícaras de leite, complementa essa meia xícara com água, 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 pitadinha de sal e 2 xícaras de farinha de trigo. Ok. Então não muda muito daquilo que já vai pro bolo, pro churros. Se você for ver, meio que parecido. O método é diferente. O churros não precisa de ovos, então a gente não colocaria ovos. E o churros a gente vai fazer ele no fogão, então ele vai para a panela. Para quem cozinha salgado, é bem semelhante a uma massa de coxinha ou de risole, de salgadinho comum. A receita é a mesma, a base é a mesma, ela só é adocicada. Então eu já vou mostrar para vocês como é que faz. Deve ficar uma delícia, né? Quem não gosta de churros? Uma delícia. Uma delícia. Olha, eu acredito que a gente já consegue acrescentar o açúcar, então... eu coloco então. Vai mexendo e já vou colocando. Deixa batendo. 1 xícara de açúcar já está separadinho aqui. Falando em açúcar, fala pra gente do açúcar. Porque a gente sempre ouve que tem açúcares que não são bons, o refinado tem que evitar, porque tem o stevia que é melhor. Fala pra gente um pouco sobre essa qualificação dos açúcares, Marina, e principalmente essa questão do quanto de açúcar a gente deve ingerir por dia. Porque eu não sei se é bom a gente ingerir muito açúcar, assim como o sal, né? Exatamente. Então, o açúcar, da onde que vem esse açúcar que a gente consome, que a gente encontra nos mercados, né? Basicamente vem da cana. A cana de açúcar, né? Então, o primeiro extrato da cana é o melado, que ele é líquido, bem escuro, né? Então, com o tratamento industrial, assim, que é feito no melado, a gente chega no açúcar mascavo, que é aquele açúcar já mais escurinho e granuladinho, né? E aí esse açúcar vai sendo tratado. Tem várias etapas que é feita na indústria, né? E aí a gente chega no açúcar demerara. E depois ele é feito o processo de branqueamento e outras substâncias e a gente chega no açúcar cristal e o açúcar branco, né? Então o açúcar branquinho, para ele ficar assim fininho, ele é bem refinado, ele foi bem, tem bastante produtos químicos, foi bem lixadinho, assim, então ele acaba sendo uma caloria vazia, sabe? Ele é só o doce, só o açúcar mesmo. E os outros açúcares, eles conseguem conservar ainda um pouquinho de outras substâncias, sabe? Alguns minerais, enfim, então essa é a diferença básica assim, dos açúcares. Mas o açúcar mesmo, o stevia quanto o refinado normal do supermercado é igual se for ver dentro de um parâmetro de ser doce, da questão de calorias. Então, na questão de calorias, os adoçantes, eles são isentos, eles não têm calorias. Então, o adoçante você acaba ganhando na questão de calorias, né, porque ele não conta. Só que tem que tomar cuidado também com a questão do adoçante, porque quanto mais açúcar a gente come, ou adoçantes, mais doce a gente vai querer comer. Então, mesmo comendo açúcar ou escolhendo por um adoçante, a gente não pode exagerar, né? Então, tem que ter equilíbrio. Não, de preferência, não consumir todo dia, escolher um final de semana, uma data especial, né? Para daí a gente estar consumindo alguma coisa com açúcar ou com adoçante. Legal, bom saber. Aqui já ficou uma massinha branca, né? Então a gente vai diminuir a velocidade da nossa batedeira, deixar ela bem baixinha, porque agora a gente vai acrescentar o óleo e o leite. Então os dois estão juntos? Eu peguei 1 xícara, coloquei meia de leite e meia de óleo. Vou acrescentar, se eu tiver com a batedeira muito em alta velocidade, vai espirrar leite e óleo pela cozinha inteira. Então vai criar uma bagunça. Entendi. Mas por que você misturou os dois? Porque muitas vezes a gente vê receita, Erika, que a pessoa coloca primeiro o leite e depois o óleo.
Na minha concepção, isso não vai fazer diferença nenhuma. Não é um segredinho para ficar melhor, não tem nada a ver. Porque vai estar tudo aqui na mesma mistura, na mesma massa. Tá. Então eu coloco tudo junto, sempre funcionou, para essa receita dar certo. Às vezes tem alguém em casa que utiliza manteiga ao invés do óleo vegetal, ou algum outro tipo de gordura para fazer bolo. Daí pode ser que tenha uma etapa, enfim, algum segredinho para essa receita em específico. Para minha receita, para que eu estou passando aqui para vocês hoje, funciona tranquilamente. Ok, daí você puxa a velocidade de novo ou desliga? Agora eu desligo e eu vou acrescentar a farinha de trigo. E aí que tem o segredo. Eu nunca bato a farinha de trigo na batedeira. Quanto mais eu bato a farinha de trigo, mais eu desenvolvo o glúten. Então mais pesada vai ficar a minha massa. É isso mesmo, Marina? Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente da farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, como a Erika falou, ela é uma das farinhas que possui o glúten, né? E até hoje a gente vê que tá na moda, né? Uma dieta sem glúten e coisa assim. Mas quem tem que tomar cuidado mesmo com o glúten são aquelas pessoas que têm uma doença diagnosticada pelo médico, né? Ou uma sensibilidade comprovada com exames e tudo mais, que a gente chama doença celíaca. É bem sério, não pode comer nada de glúten mesmo, né? Mas no geral, a farinha de trigo, né, como a Erika falou, tem o glúten sim. E nessa questão de ficar batendo, você vai desenvolvendo. Mais ainda. Isso. E o que é esse glúten? O glúten é o que dá a liga, né? O que faz o pão, né, dar a liga e crescer, e o bolo também. Eu achava que era o ovo. A farinha de trigo é essencial. É essencial. Então, na verdade, é tudo, né? É a junção de vários elementos. Entendi, bacana. Você colocou tudo aqui? Eu coloquei tudo. Quanto você colocou de farinha de trigo? 1,5 xícaras de farinha de trigo, tá? E agora eu vou bater na mão. Então agora você não utiliza a batedeira. Não, agora já na desliguei. Mão. Com o fouet, que eu acredito que ele seja que é parecido com esse aqui, né? Isso, ele só não vai ter a mesma velocidade da batedeira. Vou mostrar ali, ó, para o pessoal acompanhar, que eles são parecidos, ó, tá? Interessante. Chama fouet. Então, se você quiser misturar com uma espátula tradicional, pode misturar. Só que vai criar bolinhas na farinha de trigo, né? Junto com a massa. Esse não cria bolinha. Vai ser bolinha? mais difícil de Esse não cria bolinha? Não, porque ele consegue misturar mais fácil. Entendi. E quanto tempo eu fico batendo? Não, é rapidinho, só até a farinha incorporar a massa. Já mostro pra vocês. Entendi. Vamos mostrar então, acho que a câmera pega de cima. A gente consegue pegar? Consegue pegar? Já tá pronto. Aí, ó. Tá vendo a textura? É verdade, ela ficou com uma liga maior, né? Não tem bolinhas de trigo, tá vendo? Se a gente misturasse com uma espátula, só demora um pouquinho de mais Ou tempo. colher, né? Ou colher também daria as bolinhas que teria que desfazer. Isso. Tá, e qual que é o passo seguinte depois disso? Depois disso eu vou acrescentar a canela. Pra quem não gosta de canela, Érica, porque a gente conhece pessoas que de repente, eu não gosto muito, por que ela pode misturar? Então, essa receita de bolo é uma receita coringa, você pode acrescentar o que você quiser. Érica, eu quero um bolo tradicional, branquinho, para comer com café em casa. Acrescenta uma gotinha de extrato de baunilha, que você consegue encontrar tanto no mercado, quanto em casa de confeitaria mesmo. Raspinha de limão, limão siciliano, laranja. Fica uma delícia, Fica né? bem gostoso. Nozes, fica castanha bom. bem moidinha. Então, podem acrescentar tudo aqui. Hoje a gente vai colocar a canela para ficar mais característico com os churros, com o doce de leite que vai no recheio. Então, vai ficar bem gostoso. Mas como a Lari falou, quem não gosta não precisa colocar. Bacana. Então, vai colocar... Eu adoro canela, né? Eu só pergunto porque eu conheço pessoas que não gostam. Sim. E de repente é uma opção a mais, né? Às vezes você não quer o sabor de canela, não quer deixar tão concentrado, você quer algo um pouco mais, digamos, básico mesmo, que todo mundo goste, dentro do sabor de todo mundo. Então fica uma dica, fica uma ideia, né, pra vocês. E aí vai misturando. Mistura também. Com relação à quantidade da canela, fica a seu critério. Então coloque o quanto você achar necessário, o que você acha que o teu paladar vai gostar, né? Ok. E aí vai usar o fermento químico tradicional. A gente coloca uma colher de chá. Na tampinha de todas as marcas de fermento tem uma medida caseira, e é uma colher de sopa. Então a gente vai utilizar metade dessa medida, que seria uma colher de chá, mais ou menos. E você vai medir pela tampinha mesmo. Isso, É que você já é craque, né? Mas a pessoa que não tem essa... Uma colher de chá. Uma colher de chá, como eu coloquei ali na receita para vocês. Acrescenta sempre o fermento por último também, mistura suavemente com a mão.
Isso de misturar, a gente fala que tem que conversar com a comida, né? Tem. Assim que é como com as plantas. Não adianta você fazer um negócio estressado, porque não vai sair bem. A energia passa para o alimento. Isso né? é real mesmo? É real. Caraca. Às vezes a gente não acorda muito bem, não está num dia muito bom, a receita já desanda, já não dá certo. Não, porque isso de você falar que tem que mexer, que tem que ir com calma, com suavidade. Carinho, né? Olha como é que tá essa massa, gente. Não é uma coisa... Tá muito profissional. E olha como ela tá lisinha. Olha como ela mesmo falou, ó. Você pega e você sente consistência disso. Não tem nada de bolinha, tá tudo muito uniforme. Isso aqui também é a qualidade, né, do bolo. Dos ingredientes também, a seleção dos ingredientes, a marca da farinha, a marca do açúcar. Qual também. a marca da farinha que você usou aqui? A gente utiliza sempre a Anaconda e o açúcar União. Tá. Critério nosso, são nossos testes dentro do nosso ateliê, mas sempre preste atenção, uma coisa que eu falo para todo mundo. Bolo hoje em dia, doces, muita gente faz. O diferencial está no ingrediente que você vai escolher. Então sempre escolha ingredientes de qualidade, que você tenha uma boa relação com eles, ver que funcionou nas receitas que você fez em casa, que você vai ter um bom produto final. Bacana. E é isso que vai fazer diferença, até para o familiar, para a mãe que está em casa, para o pai, para o namorado, né? Tá, aqui então tá pronto. A massa tá Prontinho. pronta, Isso. certo? Essa massa, é importante falar, que ela vai servir numa forminha de 17 a 20 centímetros de diâmetro. Que é essa aqui. Que é essa daqui. Se vocês fizerem numa forma um pouquinho maior, pode ser que o bolo fique menor. Então, ou dobra a receita, ou multiplica por 1,5 vezes, nessas proporções que eu passei para vocês. Então, essa receita de 2 ovos vai servir para uma forminha de 20 centímetros de diâmetro. Legal. Tá Tá, só pra gente finalizar esse quadro, eu queria que você falasse um pouquinho, porque fermento é uma coisa que todo mundo usa, né, Marina? Sim. O que você pode falar do fermento? A questão de marca, quantidade de uso, a gente sabe, essa aqui é a marca Royal, uma das mais conhecidas e utilizadas, a gente sabe que também tem outras, mas fala um pouquinho do fermento pra gente. Então, o fermento, primeiro é importante a gente classificá-los, né? Para os bolos, geralmente para os doces, a gente acaba usando sempre o fermento em pó químico, né? E por que químico? Porque ele vai gerar uma reação química, pela reação química que ele vai fazer o bolo crescer. Então, em contato com o oxigênio, com o ar, ou seja, quanto mais você mexe, né? Por isso que ela falou, o fermento é por último, né? Pra gente não mexer muito, porque em contato com o ar, ele já está começando a reagir. E depois em contato com a temperatura, né? Então, quando vai para o forno, tá tudo quentinho lá e o fermento vai reagir de novo e vai fazer o bolo crescer. Bacana. E aqui a gente vai mostrar então para fechar o nosso quadro, dá uma olhadinha como é que ele fica. Ele fica até a metade da forma, né, Érica? O que eu sempre aconselho também é sempre colocar até 3/4 da forma, nunca mais que isso. Se você ultrapassar os 3/4 dessa medida, o bolo vai vazar no teu forno, vai cair. E não precisa untar, né? Porque tem gente que acha que tem que usar. Tem que Isso, untar. Aqui a precisa gente não untou. Isso. O que eu trouxe pra vocês hoje, essa novidade desse spray, ele Uau. chama Carlex. Então ele é um spray, você pode untar do modo tradicional. Então você pode utilizar manteiga. Tá. Utiliza manteiga, polvilha com farinha de trigo, já tá untado. Você pode colocar papel manteiga também, ao invés de untar, não tem problema nenhum. Tem muita gente que só unta com óleo, então só passa o óleo na forma, também despeja a massa tranquilo. E esse aqui? Esse é um spray, ele chama Carlex. Você só passa o spray na forma bem rapidinho e ela já tá untada. E ele dá esse efeito? Então daqui a pouquinho o bolo vai estar assado, eu vou mostrar pra vocês. Tecnologia. Eu vou mostrar pra vocês como sai perfeitamente. Tem muita gente que faz naked cake, que é um bolo pelado, que está em alta hoje em dia. Então ele é importante que ele desenforme de uma maneira ideal. Então esse spray ajuda 100%, porque dá um acabamento bem bonito no bolo. Daqui a pouquinho vocês vão ver. A gente vai pro intervalo agora, tá, gente? E depois a gente volta, justamente mostrando para vocês como é que ficou essa massa aqui desse bolo de churros e como que é feito os churros. Daqui a pouquinho para vocês, não sai daí.